Olá, meu nome é Maria Eduarda Nobre. Eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Cefaleia pelo convite e nós vamos falar sobre o manejo dos MABs e suas diferenças. Esses são meus conflitos de interesse e vamos começar falando sobre o CGRP, essa molécula tão importante que foi alvo dos novos medicamentos. O CGRP ele vem sendo estudado desde a década de 80 e vem sendo relacionado à fisiopatologia da migrânia. Alguns estudos revelaram que seus níveis aumentam durante as crises e normalizam com o alívio da cefaleia. A administração do CGRP desencadeia dor em pacientes com migrânia e o uso de triptanos reverte esse aumento. Baseado nesse e em outros estudos, foram elaborados e criados medicamentos com o objetivo de antagonizar o CGRP. Inicialmente, esses medicamentos eles eram orais e tinham uma passagem pelo fígado e demonstraram grande hepatotoxicidade. Com isso, foram desenvolvidos os anticorpos monoclonais, que são moléculas maiores e demonstram uma melhor tolerabilidade e segurança. As diferenças farmacológicas, elas são no tipo, na subclasse da imunoglobulina, todos são imunoglobulina G, porém, existem as classes 1, 2, 3 e 4. Quanto maior o número da classe, maior a antigenicidade. Teoricamente, o menos antigênico seria o eptinezumab e o mais antigênico o galcanezumab. Só que nos estudos isso não se mostrou com grande relevância. O tipo da imunoglobulina, somente o erenumab é humano. Os outros, eles são humanizados. O galcanezumab, ele é dito humanizado normal, ele tem 90% humano. O fremanezumab, 95% humano, ele é dito totalmente humanizado. A importância disso seria a imunogenicidade também. Porém, nesses estudos, não houve uma efetiva comprovação de que o anticorpo humanizado é mais imunogênico. Teoricamente, a importância disso vem em relação à produção de anticorpos, tanto antidroga como os anticorpos neutralizantes. Os anticorpos antidroga, eles apresentam, teoricamente, um risco maior à hipersensibilidade à droga, enquanto os anticorpos neutralizantes, eles apresentam um risco de redução da eficácia. Porém, os estudos não foram significativos em relação a isso. O alvo também modifica, o erenumab, o alvo é o receptor, enquanto os outros MABs, o alvo é a própria molécula CGRP. A meia-vida varia de todos eles em torno de 1 mês, enquanto o fremanezumab ele tem uma meia-vida maior, em torno de 45 dias. A via de administração varia, o eptinezumab ele tem uma via de administração endovenosa, enquanto os outros subcutânea. Apenas o fremanezumab ele foi estudado para ser administrado a cada 3 meses, em comparação com a administração mensal e o placebo, e mostrou que é semelhante à ação. Então, por isso, ele é o único que é feito dessa forma. Mas não se sabe se a dose terapêutica dos outros também permanece por mais tempo. O fremanezumab, nós sabemos que essa dose terapêutica permanece por mais tempo e isso é independente da meia-vida. Em relação a pontos favoráveis, nós sabemos que ele não atravessa a barreira hematoencefálica, por isso ele tem uma ação periférica. É absorvido no sistema, eliminado no sistema retículo endotelial, por isso não tem risco de hepatotoxicidade, é bem tolerado em função disso. Então, ação periférica é indicado também tanto na migrânia episódica como na migrânia crônica, além de ser indicado em pacientes que fazem uso excessivo de medicação. Observamos já uma ação na primeira semana, então um rápido início de ação,
No primeiro mês, o impacto já é significativo. É o único grupo de medicamentos que pode ter acima de 75% de respondedores, seguro, bem tolerado e comprovadamente ele tem um impacto na redução do número de dias de crise, do número de uso de analgésicos e na qualidade de vida. Os estudos, eles são bem complexos e eu tentei organizar aqui os estudos realizados até o momento de todos os MABs. Falando primeiro do fremanezumab, a base de tempo dele, dos estudos, é de 3 meses, sendo que os estudos de longo prazo chegam a 12 meses, inclusive o Halo LTS chega a 15 meses. Os desfechos primários de todos os estudos foi a análise de dias de enxaqueca, exceto o fremanezumab, que avaliou dias de cefaleia. Isso tem uma importância porque no paciente crônico ele apresenta dores que muitas vezes não têm características típicas da enxaqueca. Então foram contados dias de cefaleia em geral. O desfecho secundário de todos os estudos foram relacionados à redução de pelo menos 50% das crises e exceto o galcanezumab, que nós vamos falar mais adiante, que avaliou 50%, 75% e 100%. O fremanezumab, assim como o galcanezumab, ele foi avaliado durante todo o período de tempo. Os pacientes eles foram avaliados da primeira semana até a última. Nós vamos ver que no erenumab isso não aconteceu. Houve uma análise mais no final do estudo. Em relação a outros desfechos, o impacto na qualidade de vida ele foi avaliado na episódica com o MIDAS e na crônica com o RIT-6. Em relação ao erenumab, um diferencial positivo foi o tempo de estudo de 6 meses do STRIVE, da enxaqueca episódica, o restante dos estudos 3 meses, como os anteriores. O estudo de longo prazo, ele vai chegar a 5 anos, isso é muito interessante em relação à tolerabilidade e à segurança, e já há publicação de 3 anos, mostrando que foi bem seguro e tolerado. O desfecho primário foi a avaliação de dias de enxaqueca e o desfecho secundário, a redução de pelo menos 50%. A análise da redução das crises foi apenas na janela final do estudo, no ARISE, por exemplo, no último mês, e no STRIVE nos 3 últimos meses. Os outros estudos do GALCA e do fremanezumab foram analisados mensalmente durante todo o período do estudo. Os outros desfechos em relação ao impacto da qualidade de vida foram avaliados através do Migraine Physical Function Impact Diary. Em relação ao galcanezumab, o ponto positivo do estudo para enxaqueca episódica foi a duração de 6 meses. Isso, quanto maior a duração do estudo, melhor essa avaliação. Os outros são de 3 meses, o estudo mais de longo prazo durando 12 meses. O desfecho primário, avaliação de dias de enxaqueca. O desfecho secundário, a redução de pelo menos 50%, 75% e 100%. Esse foi um grande diferencial do galcanezumab. E análise mensal das crises durante todo o tratamento, também como um diferencial, junto com o fremanezumab, que também analisou o tempo todo do estudo. Os outros desfechos do galcanezumab, eles também têm um diferencial, em que foram aplicados vários questionários de impacto de vida, de qualidade de vida, e essa informação ela foi mais detalhada. Aqui, uma análise geral dos estudos para enxaqueca episódica e para enxaqueca crônica, e nós avaliamos uma relação semelhante com o placebo. A melhora em relação ao placebo, ela é bem semelhante.
Então, nós concluímos que os MABs eles têm uma eficácia semelhante, inclusive aqui foi introduzido o estudo da toxina botulínica, o PREEMPT-1 e o PREEMPT-2, mostrando um resultado também semelhante aos MABs. Bom, em relação à gravidez e amamentação, o CGRP ele parece desempenhar um papel fundamental nas funções útero-placentárias e adaptações vasculares. Então, por isso e por outros motivos, ele é contraindicado tanto na gravidez quanto na amamentação. Eles atravessam a placenta humana, porém essa transferência de imunoglobulina materno-fetal é limitada antes da 16ª semana e aumenta rapidamente após a 22ª semana. Portanto, os anticorpos poderiam impactar o desenvolvimento do feto, particularmente no 2º e no 3º trimestre. Ratas grávidas expostas ao antagonista do CGRP tinham filhotes com crescimento restrito ou morte fetal. Mas algumas mulheres que engravidaram acidentalmente durante os estudos não tiveram uma repercussão importante. Baseado nisso, não deve ser prescrito para gestante, lactante ou mulheres com planejamento de gravidez nos próximos 6 meses, até mais estudos de segurança serem realizados. Quando prescrever? Então, esse guideline europeu, ele é muito interessante porque ele se baseia tanto nos estudos realizados até hoje com todos os MABs, como também com a opinião dos especialistas. Então, quando o tratamento com anticorpos monoclonais deve ser indicado a um paciente com migrânia? Então, eles chegaram à conclusão que em pacientes com migrânia episódica e crônica, seria indicado nos pacientes que falharam em pelo menos 2 tratamentos prévios ou que não podem usar outros tratamentos preventivos disponíveis devido ou a comorbidade, ou a efeito colateral, ou por baixa adesão. Então, os candidatos ótimos ao tratamento com o MAB seria um paciente com grande impacto pela migrânia, um paciente que já falhou com diversos medicamentos, acima de 2 medicamentos, um paciente com uso excessivo de medicamento, pacientes que possuem comorbidades que excluem alguns medicamentos preventivos usuais, então esse paciente também é um bom candidato, e os pacientes que apresentam sinais de intensa liberação do CGRP. E um exemplo disso é a unilateralidade da dor. Como outros tratamentos preventivos devem ser administrados ao usar os anticorpos monoclonais em pacientes com migrânia? Então, como a gente vai manejar isso, né? Bom, a sugestão dos especialistas é que no paciente com migrânia episódica, antes de iniciar o MAB, eles sugerem interromper os medicamentos preventivos orais, a menos que o paciente tenha uma história prévia de migrânia crônica. Nesse caso, eles sugerem adicionar o MAB ao tratamento em curso e reavaliar a necessidade de suspensão do tratamento preventivo prévio. Nos pacientes com migrânia crônica, em tratamento com qualquer medicamento oral, uma resposta inadequada, eles sugerem adicionar o MAB e considerar a retirada posterior desse medicamento oral. E em pacientes com migrânia crônica em tratamento com toxina botulínica sem resposta adequada, eles sugerem interromper a aplicação antes do início do MAB. Basicamente, a minha sugestão, e eu me sinto à vontade de sugerir por já ter alguns pacientes usando essas medicações, geralmente eu deixo a medicação em curso entre a primeira e a segunda aplicação, para que eu não tenha um viés de interpretação nesse período. Após a segunda aplicação, se esse paciente demonstrar
uma boa resposta, eu inicio a redução dos medicamentos preventivos orais. Em quais pacientes os anticorpos monoclonais anti-CGRP não devem ser usados? Então, basicamente, evitar anticorpos monoclonais em mulheres grávidas ou amamentando, indivíduos com abuso de álcool ou drogas, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares e com transtornos mentais graves. Essa questão tem sido muito levantada em reuniões. Na realidade, a contraindicação ou a não recomendação em pacientes com transtornos mentais graves é apenas por esses pacientes terem sido excluídos dos estudos. Não há nenhuma sugestão de que os anticorpos monoclonais possam piorar qualquer distúrbio psiquiátrico. Muito pelo contrário. Quando esses distúrbios psiquiátricos estão relacionados ao impacto da dor na qualidade de vida do paciente, essas alterações tendem, inclusive, a melhorar. Então, é absolutamente por uma questão de exclusão dos estudos e não há nenhum estudo relacionado a essa população especificamente. Então, esses pacientes que não devem receber MAB são pacientes ou com alergia ou com doenças cardio- ou cerebrovasculares, paciente com desordens psiquiátricas graves, pacientes grávidas ou amamentando e aqui a inclusão de uma constipação grave, que isso pode piorar com as medicações, mas existem recursos que nós podemos adaptar. Bom, como prescrever? O fremanezumab, ele vem na dose de 225 miligramas e ele é o nome comercial Ajove e ele pode ser prescrito de duas formas. Na forma trimestral, em que são feitas 3 injeções de 225 miligramas, ou seja, 675 miligramas a cada 3 meses. O paciente ele faz essas injeções no mesmo dia, em sequência, e repete a cada 3 meses. Ou o fremanezumab, ele pode ser feito em aplicação mensal de 225 miligramas pelo tempo do tratamento estabelecido. No caso, o erenumab, que é o Pazurta, ele vem na dose de 70 miligramas e ele é feito uma injeção mensal pelo tempo do tratamento estabelecido. Porém, o Pazurta, ele pode ser feito na dose de 140 miligramas. Então, pacientes com migrânia crônica ou migrânia com uso excessivo de medicação, eles podem receber uma dose maior. Os estudos demonstram que a dose maior ela foi benéfica, principalmente nesse grupo de pacientes. O galcanezumab seria o Emgality, ele vem na dose de 120 miligramas e ele tem uma característica de uma dose de ataque. Ele é o único que vem com um dispositivo, como se fosse uma caneta, não é uma injeção visível, com a agulha visível, e ele é feito no primeiro mês uma dose de ataque e a partir do segundo mês é feita apenas uma dose de 120 miligramas. Lembrando que o galcanezumab também foi aprovado para cefaleia em salvas. E a apresentação para a cefaleia em salvas é diferente. A dose é de 300 miligramas com 3 seringas de 100 miligramas e é feito mensalmente durante o período da salva. Enquanto a salva não acabar, tem que se fazer as 3 injeções, formando 300 miligramas mensalmente. Ele é apenas indicado na cefaleia em salvas episódica. A duração do tratamento. Então, quando o tratamento com anticorpos monoclonais deve ser interrompido? Bom, em pacientes com migrânia episódica, os especialistas eles sugerem
considerar a interrupção em 6 a 12 meses. Então, essa é a segurança dos estudos atuais, até 1 ano, porém, nós temos estudos mostrando um tempo maior de segurança. Então, tanto na episódica quanto na crônica, em torno de 12 meses. Esse estudo é um estudo de longo prazo, de 3 anos do Erenumab, e nesses 3 anos ele foi considerado seguro e bem tolerado. Esse estudo ele está em andamento, ele vai até 5 anos, então possivelmente essas orientações elas vão mudando ao longo do tempo, conforme os estudos de segurança vão provando que a medicação é realmente segura e bem tolerada a longo prazo. Quando suspender? Então, há critérios em que pacientes que não tenham respondido nos primeiros 3 meses, que tenham uma redução menor que 30% no número de crises ao mês, pacientes que estejam insatisfeitos com o resultado, pacientes que não tiveram um impacto positivo na qualidade de vida ou que não tiveram uma redução no uso excessivo de medicamentos, na intensidade das crises, esses pacientes possivelmente são considerados não respondedores. Então, não se deve insistir. Bom, gostaria de fechar com algumas conclusões. Então, os anticorpos monoclonais, eles demonstraram ser eficazes, bem tolerados para o tratamento tanto da migrânia episódica quanto da crônica, inclusive em pacientes que fazem uso excessivo de medicação e que falharam na terapia medicamentosa preventiva anterior com 2 ou mais medicamentos. Os anticorpos monoclonais têm vantagens distintas sobre os medicamentos preventivos orais atualmente disponíveis, incluindo a tolerabilidade muito favorável, a falta da necessidade da titulação da dose, geralmente em medicamentos usuais orais, a gente tem que titular a dose, começar com uma dose baixa e ir aumentando. Então, não há necessidade com os MABs. O início rápido do efeito, então, logo na primeira semana se observa já esse efeito positivo e no primeiro mês de uma forma mais consistente. A posologia que pode ser adaptada ao paciente, então pode ser mensal ou trimestral, de acordo com a adesão, e isso deve ser conversado com o paciente. O benefício, ele parece ser progressivo, então nos estudos há um benefício inicial importante e ao longo dos meses esse benefício ele vai sendo maior. Inclusive, no estudo de 12 meses, nós vemos o último mês como um benefício bem interessante, progressivo. A taxa de descontinuação dos MABs é bem pequena, então a adesão é maior. Eu gostaria de agradecer o convite e estou disposta a responder todas as perguntas. Obrigada.